Totelemi pona kotanga eloba na Nzambe. Levantemos para a leitura da palavra de Deus. Penkolo apambola bino banso na kombo na Yesu Kristo. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Na livre habituel, No nosso livro habitual, 1 Coríntios 10, 5, 6. 1 Coríntios 10, 5 até 6. Na 5 na ndeko Jonathan Tanga. E peço ao irmão que faça a leitura. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, pelo que pereceram no deserto. E estas coisas lhes aconteceram para nos servir de exemplos, de modo que não cobicemos as más coisas como eles cobiçaram. Amen. Amém. Tobondeli. Oremos. Seigneur Jésus-Christ, to Yesu na présence na yo na pokwa lelo. Nesta tarde viemos mais uma vez na tua presença, Senhor Jesus Cristo. Poete, Biblia le biete, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés. Et moi, Dieu, je vous donnerai du repos. E eu vos darei repouso. Toye poto luka repos et pas na yon zambe la biso. Viemos à procura do nosso refúgio a ti, nosso Deus. Et le grand repos, c'est le Saint-Esprit en nous. E coloque o grande Espírito Santo em nós. Yango desali repos et solo solo. E que é o verdadeiro repouso. Pambola pokwa lelo, Seigneur. Abençoe esta tarde. Zana biso bandekino na suka. Seja conosco do princípio até ao fim. Ilimo nyonso ya diable kene mosika na biso. Que vai longe de nós. Pesa biso makasi. Dá-nos força. Pesa biso courage. Dá-nos coragem. Pesa biso zèle. Dá-nos zelo. Pesa biso force. E dá-nos força. Otuka kosalela yo, Seigneur. E consigamos te servir. Ozana épouse mosusu te. Se não temos uma outra esposa, Nous sommes somos a tua esposa, Senhor. Pai to sumo que olimbisa biso. Aonde pecamos, perdoa-nos. Na biso na sema kila na Nzambe. Debaixo do teu sangue. E pambola biso. E abençoa-nos. Pambola lectito tangi. Abençoa a leitura que lemos. Pesa interprétation. Dê a interpretação. Na kombo na Yesu Kristo. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Toko kovanda bandeko. Podemos sentar, irmãos. Tozali na sujet na biso ya Corinthiens. Continuamos com o nosso estudo sobre Coríntios. Livre de correction. Livro de correção. Ezokomadia na suka. E já está a chegar ao fim. Selon ngai. Segundo eu. Pas selon Dieu. E não segundo Deus. Parce que selon Nzambe, Porque segundo Deus, personne akoko silisa. ninguém pode terminar Sujet oyo Nzambe abandi. o sujeito que foi Deus que começou. Amen. Amém. Parce que Dieu est infini. Porque Deus é infinito. Totangi na 1 Corinthiens. Lemos 1 de Coríntios. Isso. 1 de Coríntios 10. Verset 5. No versículo 5. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Bato nyonso oyo babimaki na Egypte, bango nyonso te basepelizaki Nzambe. Nem todos que saíram do Egito que agradaram a Deus. Bato nyonso bayi na message, bango te basepelisa Nzambe. Nem todos que estão na mensagem, mas que agradam a Deus. Bato nyonso te bayi na église kama kongo basepelisa Nem Nzambe. todo mundo que está aqui está a agradar a Deus. Amen. Amém. Dans verset 6, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Makambo ekomelaki bango Essa coisa aconteceu a eles po ete ezala exemple pour na biso, para que fosse exemplo a nós. afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Para que não tivéssemos mau desejo como eles tiveram. Donc makambo oyo emonani na Bible, Essa coisa aconteceu na ntango tomoni Bíblia. bato basali masumu, Vemos pessoas a pecar Nzambe abeti bango, e Deus bateu-lhes. eza exemple pour na biso. É exemplo para nós. Nde tolobaki la fois passée, Como falamos na vez bato passada, nyonso baza na Bible todos que estão na Bíblia bazala su na mabele te. não estão mais na terra. Donc Bible A Bíblia eza mpo na yo na é ngai, para você e eu. eza su mpo na Paul Não te, mais para Paulo, eza su mpo na Branham e nem te, sequer para Branham. même frère Frank, Mesmo irmão esi Frank, bakenda. eles todos já Donc foram. Bible eza mpela mpo na yo. Bíblia é mesmo para você. Donc tangaka Bible, Lemos a Bíblia, tiaka kombo na yo na kati. coloque o teu nome aí dentro. Alléluia. Amém. Donc eza exemple. Esse é o exemplo. Totanga la paragraphe Estamos a ler no parágrafo 76. 76 Il y a même prédication. da mesma pregação. J'ai entendu quelqu'un chanter et dire, Ouvi cantor e disse: j'ai mon testament. eu tenho o meu testamento. Puis il a ouvert les E Écritures. depois abriu as escrituras. Il a prêché sur Psaume 1. Pregou sobre Salmos 1. Bien-aimé, De amados, savez-vous qui c'était? sabem o que era? C'est ce gars-là, Esse tipo, de rock and roll. ou então um papel ou uma coisa.
Donc, aza mutuya zaiko langa langa. Ele era alguém lá. Ya kudur. Era alguém do kudurista. On comprend? Sim, Rock and roll. praticava rock and roll. Ezalaki conjunto, ezalaki orchestre. Era uma orquestra. Ya musique ya mokili. De música profana. Siko frère oyo. E esse irmão Aza membre kuna. fazia parte desse membro. Abini. Ele dançou. Ayebi na butu. Ele cantou de noite. Na tongo aí na église. De manhã foi à igreja. Akomi prédicateur. Era agora pregador. Frère Mamalobi. O Brana me diz Jimmy Osman. que Jimmy Osborne, Il prêchait l'évangile à la radio. ele pregava o evangelho na rádio. Oh frère, Oh irmão, voilà une disgrâce. eis aqui uma desgraça. Une personne pareille Uma pessoa semelhante n'a pas se mêlé à la parole de que Dieu. não se misturou à palavra Donc, de Deus. ezala batu, Há pessoas bakoki koteya que te. não podem pregar, Bakoki kozala badiakre podem te. ser diáconos, Bakoki kozala bancien que não te. podem ser anciãos, Bakoki kozala bakoriste podem te. ser coristas, Bakoki meme kofilme te. nem sequer podem filmar. Bato oyo na butu basalaki De ndumba, noite se prostituem, na tongo bakomi de bakretien. manhã se tornam cristãos. Bato oyo Aqueles na butu basalaki ndumba, de noite se prostituem, na tongo bakomi de manhã baprédicateur. tornaram-se pregadores. Awa na message Aqui na mensagem oyo ya nzambe de Deus eza permité. foi permitido Vous devez passer par la repentance. passar pelo arrependimento. Amen. Amém. Il faut être un Corinthien. Deve ser coríntio Oza na courage wana. para ter essa coragem. Butu mobimba. Noite toda, Ozalaki na kati ya kindoki. estava na feitiçaria, Na kati ya magie. estava na magia, Na kati ya koswana. estava nas discussões. Mosusu abeti mwasi na Outro butu. bateu a sua mulher de noite, Mais na tongo lelo mas de manhã akomi prédicateur. tornou-se pregador. Frère Mama lobi, Abraham me dit, je ne crois pas au não prédicateur. creio em pregadores, Je ne crois pas au diable. não creio em diáconos, Je ne crois pas au choriste. não creio ao corista. Oyo na butu azalaki na kati ya masumu. De noite estava no pecado Na tongo akomi mosali na e de nzambe. manhã tornou-se servo de Deus. Abi yango ezoboma église. E isso é que mata a igreja. Parce que bato ndenge wana Esse tipo de pessoa ata opesi etoli temos que lhe dar os conselhos. akobongwana Ele te, nunca vai se arrepender. akosenga pardon te. Nunca vai pedir perdão. Alleluia. Amen. Yango tomonaki na Nós église vimos na igreja, awa na Luanda, aqui em Luanda, na no Congo. Congo, Quand le message est venu, quando a mensagem veio, pasteur azalaki Baptiste o pastor era batista. alokoti Ele brochure apanhou brochure, bapesi ye brochure. deram-lhe brochure, Nzambe atindi message ele viu na tongo aye na chair. ficou diante do Nzambe atindi message. Deus mandou a Nzambe mensagem. atindi message. Deus mandou a mensagem. Branham aza mosako. Branham é profeta. Non, 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 Não, non. não, não e não. Bapasteur ebele Muitos pastores, bango nyonso te, nem todos eles, mais 90% 90% ya bapasteur, de pastores ya badiak, e diáconos, ya baprédicateur de pregadores, ya 1980, em 1980, 1970, 1970, 1990, la 1990, majorité a maioria n'ont pas passé par les 3 étapes. não passaram por 3 etapas. Alléluia. Amen. Baleka na justification Não te, passaram na baleka justificação, na sanctification nem na te, santificação, bazwa baptême e Saint-Esprit não te, tiveram o batismo do mais Espírito Santo. bakutana na babrochure, Contaram com brochuras, bayebi kotanga, iam ler, bayebi français, conheciam francês, bazalaki badiatre, eram diáconos, baprédicateur, baévangéliste na baéglise dénominationnelle. denominacionais. Ale bakoti na message Entraram na mensagem, yango moni por message isso a mensagem ekotaki mobulu. entrou uma confusão. Selon la Bible, Segundo a Bíblia, baza baramasi, eles são apanhados, baramasi, apanhados, baza bajuifu não te, são os judeus. na kobotama na bango, No seu nascimento, baramasi, os apanhados baza bana yuda te, não eram os judeus, baza bana israele te, não eram israelitas. me balandaki loyenge. Seguiram então, Ntango bakoti na camp, quando entraram no campo, bango nde babomisi são bafrère, eles que fizeram matar os bango irmãos, nde babomisi basœur. fizeram matar as irmãs. Parce que vous remarquez, Porque você não un vrai serviteur de Dieu, verdadeiro servo de Deus. soko oyebisi ye, Quando você lhe disser, frère, irmão, awa aqui otamboli mabe, você andou mal, akoloba gloire à Dieu, ele vai falar glória a Deus. akoba nzambe pambola yo frère, Que Deus te abençoe, irmão. eza mpenza E bongo. mesmo assim, Alléluia. amém. Soki otelemili, soki opesi conseil Se deres conselho na mpaka, ao ancião, oza mpaka, você me ancião, mpaka boye te, nesse tipo de coisa, akoloba mwana vai falar, nzambe pambola Deus te yo. abençoe. L'église di yango wana. A igreja é assim. Bapesi conseil na mwasi, Dá um conselho à mulher, bapesi conseil na mobali, dá um conselho ao homem, andimi conseil, aceita o conselho,
Aïe, pour l'église, ça sera mon problème. E talvez a igreja não faz daquilo um problema. C'est ça qu'on appelle Isso é que se chama Motuana. esse tipo de pessoa Azala Nzambe Katinaye. tem Deus dentro de si. Parce que William Rabalobi, William Branham me diz, je commettrai encore des erreurs ainda cometerei erros si je vivrai. se eu viver. Ce qui n'a Brana, Se eu, Branham, Nazana Fiti, está no futuro. ce qui Nazana Fiti, Se eu estiver no futuro, ce qui n'a pas Kalissus, se eu viver mais, n'a pas commettre belé barré. ainda cometerei muitos erros. Mais alors, Biboye, Mas diz, yo sœur, você irmão, yo frère, você irmão, place au commun nangai, onde você me viu, na bimini bana aí kiti, fora das escrituras, yaka o ramenengai, levar-me de volta, yaka o venha enengai, me ajudar. naza parfaite, Não sou perfeito. wana brana, Esse é Branham. ebongo biso. E agora nós. Mais le diable, Mas o diabo alingite okutana na frère. não quer que você se encontre com o irmão. Diable, O diabo akope so force, te dará força, puissance, te dará um poder lokutana na frère de mususu. se encontrar com um outro irmão. Bosali réunion. E vocês fazem uma reunião. Ce n'est pas la Não parole. é a palavra isso. Alléluia. Amém. Ezali lo bananzambe Não te. é a palavra de Deus. Frère Daniel asali mabe. Ele cometeu. Yo kebete lisona mutu mususu. Vais contar a outra pessoa. Zala na courage. Tenha coragem. Un homme avec le Um Saint-Esprit. homem com o Espírito Santo. Un homme avec beaucoup d'amour. Um homem com muito amor. Il a aussi l'amour Também tem o amor de ramener son de frère. levar de volta o seu irmão. Alléluia. Amém. Tomoni Abraham. Vimos Abraão. Ayoki ke Lot. Ouviu que Lot Bakangiye. foi preso. Abraham. Abraão Alobaki te. não disse nada. O te foti na ye. Ou não, é culpa dele. Te. Não. Abraham abengi basoda na ye. Chamou os seus soldados. Alobi ndeko na ngai. Disse, o meu sobrinho Aza na lisumu na está miniti no oyo. pecado nesse Ndeko momento. na ngai. O meu sobrinho Aza na ekobo. Ndeko na ngai. Azobika mabe. vai viver mais. Frère yakosunga ngai. Irmão, venha me ajudar. Tokende ko ramener frère. Vamos levar de volta o irmão. C'est ça le vrai amour. Esse aqui é o verdadeiro amor. Le véritable amour, O verdadeiro amor amour correctif. é o amor que é corretivo. Omoni mwana Estás a ver o filho? alia kwela na libulu. Quer cair num buraco. Yo ozofinga ye. E você está a lhe ofender. Zoba mwana. Ou você é um burro. Longola ye nani. Tira-lhe primeiro. Bongo pesa etoli. Depois é que vai dar o conselho. Nous avons besoin Nós precisamos de conseils. de conselho. Nous avons besoin Precisamos de votre appui. do vosso apoio. Sans bino, Sem vocês, nous avons prédicateur. não somos pregadores. Tozawa, Estamos aqui parce que vous êtes là. porque vocês estão aí. Soka biso 4 ans. Se fôssemos só nós os quatro, Et comme assemblée en bangu bangu. seria uma assembleia assim. Et comme assemblée masolo mususu. Seria uma assembleia de outras Oh, conversas. oye bisa obana wesa E passer. vai falar ao pastor. Bamwana. Arrependa-se. Siga mabe. Deixa o mal. Yo mo mona ah. Você verá. Yo soka passer O likamwana. pastor, essa situação. Donc nous sommes ici Porque estamos aqui pour vous. por causa de vocês. Amen. Amém. Vraiment lobi, Brana me diz, mutu akozala te. a pessoa não pode ser, Même bato babetaka bambunda. mesmo aqueles que tocam batuque, Même bato oyo bayembaka. os que cantam, O choriste. por isso, Okozala te na butu ya pode lobi. ser que na noite de ontem, Ozalaki na mokili. estava no mundo, Na tongo ya lelo. e na manhã de hoje, Okomi na guitare. agora estás aí com a guitarra. Ozoyembela nzambe. Estás a tocar para Deus. Te. Não. Bakomaka chrétien bongo te. Não se torna assim cristão. Vous devez avoir une expérience. Deve ter uma experiência. Vous devez passer par la Deve justification. passar pela justificação. La sanctification. Pela santificação Et le baptême du e Saint-Esprit. pelo batismo do Espírito Santo. C'est une disgrâce, frère. É uma desgraça, irmão. Il y a encore un autre individu Ainda outro indivíduo qui est venu de Renfro Valley. que veio Renfro. de Ranfo, Ils ont veillé toute la nuit eles viajaram durante a noite toda dans une vieille fiesta. num velho lugar. Ils ont tapé des mains. Eles bateram mãos, Ils ont poursuivi leur fiesta. eles encheram todas as E le matin, e na manhã ils changent carrément de voie. eles mudaram discretamente os caminhos. À Vosges, Voz, ils ont changé la voie. mudaram a voz, Ils parlent maintenant comme un chrétien. agora falam como cristão. C'est vulgaire. Esse vulgar, C'est vulgaire. C'est la souillie isso é aux yeux de Dieu. sujeira aos olhos de Deus. Avant, il y a l'église. Antes de vir à igreja, Avant, on a la chorale. antes de vir cantar, Avant, il y a côté. antes de vir pregar, Il faut vous purifier. deve se purificar Il faut primeiro. vous sanctifier. Deve se santificar
justificar. Il faut demander pardon à Dieu. Pedir perdão a Deus. Ne venez pas. Não venha. Venez Você entrar no mercado. avec du respect. Com respeito. Venez consacrer. Venha consagrar. Parce que nous livrons une bataille. Porque nós estamos a viver uma batalha. Tozale tumba frère. Estamos numa batalha. Ozale tumba na ndaku na yo. Uma batalha na tua Makambo casa. belezo tambola bien Vocês te. não estão a andar bem. Na classe. Na escola. Makambo belezo tambola bien te. Muita coisa não está andando Na bem. mosala. No trabalho. Na ministère. No ministério. Na église. Na igreja. Alors, ne venez pas. Então não venha. Neti mutu azo sakana. Como se alguém que estivesse a brincar. Il faut venir Você deve vir comme un soldat. como um soldado. Soldat va contrôler. Você deve controlar. Munduki ezali. Onde é que está a arma? Masasi ezali. Será que há balas? Bote eza bien. Será que a bota está boa? Bilamba eza bien. Será que tudo está bom? Ekoti ezali. Será que tem Balinete ezali. Será que tem o óculos? Soldat ya solo. Ser o soldado abimaka papa te. não sai à toa. Alléluia. Amém. Frère Branham alobi O Branham me diz, a regretté. ele lamentou. Abi encore un autre Presley. Disse mais outro. C'est un Judas Iscariote Era moderne. o Judas Iscariotes moderno. Donc, Presley, Quer dizer, Presley. c'est un frère. Elvis Presley era irmão. Na église pentecôtiste. Igreja pentecostal. Azo yemba. Ele cantava. Azo beta drum. Tocava Azobeta batuque. Tocava batuque. Azo yembisa. Ele fazia cantar. Mais Branham alobi Mas Branham me diz, aza Judas era Judas Iscariote. Iscariote. Pourquoi? Por quê? C'est un païen 100%. Era pagão a 100%. Mais na tongo Mas de manhã, anati kimokristo. ele vestiu-se e começou a ser cristão. Kozala bongo Não te. seja assim. Ne soyez pas un Judas. Não seja um Judas. Ndenge tomoni yo boye. Que vimos assim Totieni yo e motema. confiamos. Tu es notre sœur. Você não Tu es sairá. notre frère. Você não se irmão. Restez dans la parole. Fique na palavra. Amen. Amém. Kozala Judas te. Não seja um Judas. Oteka église. Para atrair a igreja. Osambwisa église. Para difamar a Wana igreja. sere nani Você wana. qual irmã? Oh, osala ekobo Aquela wana. que está se adulterar aí. Ya Kamakongo. Irmã de Camacongo. Oh, prédicateur. Eu pregador. Ozotonga Ele pasteur. que está criticando Na ndaku na na ye. sua casa. Ya wapi? É da onde? Ya É Kamakongo. de Camacongo. Frère oyo. Esse irmão, Atondela banyongo. cheio de dívidas. Mama oyo. Atondela banyongo. Aza kotelemela ye. Estão contra ela até. Asambelaka wapi? Onde é que ela congrega? Na Kamakongo. Na Assembleia de Camacongo. Soni mpo na É biso. vergonha para nós. Amen. Amém. Mais soni na biso kotikala bongo Mas te. nossa vergonha não ficará assim. Dieu doit te frapper. Deus deve te bater. Donc, Elvis Presley, Elvis Presley grand musicien à l'église, era grande músico na igreja. Branham alobi, Branham me diz c'est un Judas Iscariote. que era Judas Iscariotes. Combien de Judas tu as dans mon house? Quantos Judas nós tínhamos aqui? Combien de Judas passent dans l'église? Quantos Judas estão na igreja? Des diacres, des frères, des prédicateurs, Pregadores, mais contre l'église, mas que são contra a igreja. contre les pasteurs, É o pastor contre même les messages. contra até a mensagem. Mais ils sont dans l'église. Mas estão na igreja. Et ils ont des fonctions. E têm funções. Baba Judas. São Judas. Dans la poste Judas, E não precisamos de Judas. dans la poste ma frère, Precisamos de irmãos na sœur. e de irmãs. Même les ministres Mesmo os ministros essayent de soutenir ce genre de choses. tentam sustentar esses tipos de coisa. Elvis Presley a dit, Elvis Presley disse: oui, je me confie en Dieu sim, eu me confio a Deus pour tout mon succès. por todo o meu sucesso. Comment un Dieu vivant, Como é que um Deus vivo, un saint, santo, donnera-t-il du succès poderá dar sucesso à la vulgarité, a homem que é à covarde, la vulgarité? a homem que é covarde Ndenge nini nzambe oyo aza mosanto e santo, azwa ministère pegar ministério, ekomema bato na lola vai levar as pessoas atiango na paster ya e colocar kindumba num pastor prostituto, na diacre moyibi no diácono ladrão, na efrem no bandi irmão bandido, na paster na frère abetaka mwasi na ye bate a sua me mulher, nzambe azwi ministère oyo ekomema bato na perfection apesa ye Branham alobi nzambe akosala ngo te. não pode fazer isso. Alleluia. Amém. nzambe akosala ngo te Deus frère. não pode fazer isso, irmão. nzambe azwa Vamos ministère pegar ministério. ekoede moninga Aquele que pode ajudar ekoma todos. bato na lola Levar as pessoas ao atia céu. yango na vase Colocar num vaso, vase impure. num vaso impuro. Te. Não, não, não. Même Moïse Mesmo Moisés, avec sa main, com a sua mão, Moïse Moisés
Je pense à Exode 4. Acho que é Êxodo 4. Moïse, Moisés il a fallu nanu, tinha aqui. loboko na ye, Sua mão deveria ir. oeko simba, Sua mão que pegasse. oeko simba, Poderia manejar. lingenda, Manejar então ton zete, o bastão. oeko aider peuple, Poderia ajudar o povo. oeko traverser peuple. Poderia atravessar o povo. Il a fallu nanu, Era preciso. ye moko O Moïse, próprio Moisés. loboko na ye, Sua mão. eza va changer. Que mudasse primeiro. Zama tia na tolo, Então, se coloca no teu peito. tia na motema, Coloque no coração. zonga na motema na yo, Volte no teu coração. na poko lelo, Esta tarde. na motema na No yo, teu coração. oko sentir, Você vai sentir kozala na Nzambe que te. você não tem tido Deus. Ko matongo ekoti kuna, Porque há tantas críticas lá. kande eza kuna, Tanta ira lá. olimbisaka Você te, não perdoa. baposa mabe, Desejos maus. na kati église, Na igreja, l'orgueil est là, o orgulho está aí. l'impudicité, les souillis, les abominations, E as abominações. mibali bozo namora, Estão a namorar. eza na kati ya motema na yo. Dentro do teu coração. Sœur, Irmão, ozo está a namora, namorar. oza na masturbation, Fazer mais nyonso eza na motema na yo. está no teu coração. Ntango oza na motema na yo, Quando está no teu yo coração, moko oyebi. também você próprio C'est pourquoi sabe. Dieu Isso Deus ayebisi Moïse, disse a Moisés, tia loboko na motema. coloque a tua mão no Quand Moïse coração. a mis la main Quando Moisés colocou a Abimi mão, ici. ele tirou, pleine de lèpre, estava cheia de lepra. elakisi Significa Moïse que Moisés, omoni première nature na yo, a tua primeira natureza, omoni ndenge yo ozali como é que você é, na peuple na yo, com o teu povo, vous êtes plein de lèpre. estamos cheios de lepra. Lèpre, Lepra eza le é o péché, pecado, c'est a l'incrédulité, incredulidade, c'est la vie de a souillis vida de sujeito dans na l'église. igreja. Ale nzambe na bolingo na lobi te, E Deus, pelo seu amor, disse não. zongisa loboko. Devolva a tua mão. Ntango azongisi, Quando devolveu, abimisa loboko, quando fez sair, ekomi propre. a sua mão estava limpa. Bien-aimés, E amados, frères et sœurs, irmãos e irmãs, combien de moula na message quantos anos da mensagem pour qu'on propre? para estares limpo? Combien de moula Moïse, le même jour, No mesmo dia, atie loboko, colocou a mão, ebimi na lèpre, saiu com lepra, abimisi. tirou. Ntango azongisi deuxième tour, Colocou pela segunda vez, loboko ekomi propre. a sua mão estava limpa. Combien d'années Quantos anos au lieu Sainte-Seine, que você comeu Santa Ceia? ozwi Que baptême, você foi batizado? ozoya Que église, você tem vindo oza na à igreja, Bible, tens Bíblia, mais ozobongwana te. mas que não consegues mudar. Hey! Não. Un chrétien, Um cristão c'est le é a changement. mudança. Un chrétien, c'est le changement. Mudança. Na kati ya libala, No casamento, mobali faloba, o homem deve falar, mwasi na ngazo changer. a minha mulher está a mudar. Mwasi A aloba, mulher deve dizer, mobali na ngai, meu marido azo changer. está a mudar. Même le pasteur, Mesmo o pastor kwa koma na esengo. deve estar a ler Aloba, e dizer c'est sim. pas frère, Os irmãos na e basé, as irmãs bazo changer. estão a mudar. Mais tozo te ya 20. Estamos a pregar a verdade. Alléluia. Amém. Il faut esengo les pas na biso, Então, essa alegria deve estar em nós, que bozo changer. de que vocês estão a mudar. Le message, A mensagem oyo ya William Branham, de William Marion Branham, oyo ya Nzambe, de Deus. na nzela William Branham, De William Marion Branham, ewa de foi, Val de Frank. na baserviteur bavandi awa. E os servos estão aqui sentados. Soki changer yo Se te, não te mudar, zonga na mokili libela. então volte para sempre no mundo. Eloko changer oza sute. E nada mais vai te mudar. Le message, A mensagem c'est la dernière parole. é a última palavra Ozaki na maboko ya Nzambe que estava na mão de Deus pour l'église. para a igreja. Nzambe atikala na eloko te. Deus não tem mais nenhuma outra coisa. Il a tout donné. Ele deu tudo. Amen. Amém. Ah, frère Bramou, benga garçon, c'est un démon. Agora me chama daquele jovem de demônio. Un démon. Demônio, Lelo so babengi yo démon na église. se chamar demônio na igreja, Oh, prédicateur, wana. aquele pregador, Frère Bramou lobi, Abraão me disse, ce garçon, c'est un démon. esse jovem era demônio. Donc quand vous venez à l'église, Quando você vem à igreja, na kindumba, com a prostituição, na koswana, com discussões, la division, divisões, quand vous venez avec les péchés, você vem com pecado, et puis ma pression correction, te dá correção, mais olingi koyoka e te, você não quer ouvir, olingi kotika te, você não quer deixar, kombo na yo, o teu nome oza démon. é demônio. Parce qu'un démon, Porque o demônio c'est un é tourmentateur. atormentador. Bana nzamba solo, Cadê os filhos de o Deus baza na que Saint-Esprit, tem o Espírito Santo? okoyoka makelele te pana bango. Você nunca ouvirá barulho neles. Bana nzambe, Filhos de Deus, mibale, dois, bana que tem Saint-Esprit, Espírito Santo, bazotambola elongo, estiverem andando juntos, mukolo moko te. nenhum dia okoyoka bango, você vai ouvir toza na problème. ou que nós temos problemas.
Exato. Não, nunca. Parce que le Saint-Esprit O Espírito Santo est plus grand que les é conseillers. maior do que o conselheiro. Alléluia. Amém. Le O Saint-Esprit, Espírito Santo en équipe pasteur, é en mais do que o conseil, pastor no conselho. en équipe prédicateur. É mais do que o Si vous pregador. avez pas d'angaï, Ele está em mim. avez pas d'angaï. Está também nele. Non, frère. Não, irmão. Bon, on a un problème. Não, não podem ter problema. Moi, c'est le moment. O homem e a mulher. Basé dans le Saint-Esprit, Tem Espírito Santo. beaucoup là, on a un problème. Não podem dormir com problema. Jamais. Nunca. Avant beaucoup là, Antes de dormirem, chérie Limisanaï, ele me perdoa. chérie Limisanaï. Querido, me perdoa. Parce que nous devons prier. Porque nós temos que orar. Un démon, Demônio, un grand obstacle pour cette nation. grande obstáculo para essa nação. Elvis Presley, Elvis Presley il a envoyé des millions d'âmes en enfer enviou milhões de almas no inferno avec sa musique de rock and roll. com a sua música de rock and roll. Je ne vais plus m'excuser pour ça. Eu não quero mais me desculpar disso. Si vous pouvez croire que je suis le prophète de Dieu. Se pode Alléluia. eu sou o profeta de Deus. Branham ici, Branham aqui, il se nomme. ele se nomeia, Frère, irmão, Branham, hein, Branham, elle a pris un prophète. nós vamos chamar de profeta. Amingaï, Ele negava, dizia eu. Naza prophète était. Não sou Naza profeta. prophète était. Eu não sou Naza. profeta. Eza na baban, Está em fitas, eza na babrochi. também nas brochuras. William Branham William Branham, a nié. ele negou. Abenga mutuana te. Mas não chamou aquela Après pessoa. des jours, Depois de 2 Bibi dias, Sangaye, perdoa. la cosa qui Eu est, menti. Naza na Sou prophète. o mesmo profeta. Dieu se révèle Deus se revela à qui il veut. a quem quiser. Eza na batu baza prédestiné. Há pessoas que são predestinadas Koba yoga ke Branham aza para prophète. ouvir que Branham é profeta. Eza batu baza E há prédestiné pessoas que te. não são Et predestinadas kanibino e te. não conferem a Mais vocês. ici, Mas aqui, Branham dit, Branham me disse, si vous croyez se vocês creem que je suis son prophète, que sou o seu profeta, rappelez-vous então lembrem-se, que Elvis Presley, Elvis Presley c'est un démon incarné. é um demônio encarnado. Combien de pasteurs démons, Quantos pastores de demônios, prédicateurs démons, pregadores demônios, dans ce message, nesta mensagem, oh bah, ils sont troublés. trouxeram Mas confusões, problema. problemas. Bien mes frères, Amados irmãos, j'ai toujours dit, sempre disse, si Dieu vous donne un bon pasteur, se Deus vos der bom pastor, aimez-les, amem-lhe, supportez-les. portem-lhe. Si Dieu vous donne un bon ancien, Se der bom des bons prédicateurs, pregadores, des bons frères, bons irmãos, des bonnes sœurs, boas irmãs, kumbisaka nzambe, para agradecer a Deus. ata baza mibale, Se forem dois, choral, Okoye. nzambe apesi bino, Deus vos deu un bon dirigeant, bom dirigente, aza kobanga bino, ele teme você, azo respecte bino, ele respeita, okumbisa nzambe, agradeçam a Deus. ezala bachoral, Há coros, moyo obima esusu eza te, não tem mais como sair. obima su ndenge nini, Você vai sair mais parce como? que na dirigeant, Porque tanto esi dirigente bosala ekobo, já se adulteraram. na O dirigeant, dirigente esi bosala fornication, já fizeram fornicação. na O dirigeant, dirigente, esi bokueya, vocês já caíram. obima su ndenge E nini, como é que você vai sair mais? ozaka choriste. Você sempre será corista. Il y a même des frères Irmãos, et des sœurs irmãs, dans ce message. nesta mensagem, Azaka l'église está wana. sempre naquela igreja. Et si à comprenant, Ele já entendeu, mais si koyo, mas agora abeba déjà dans cette église. ele já estragou na igreja. Tem mais influência na igreja. Quand vous avez des serviteurs Quando você tem servos qui vous respectent, que vos respeitam, soyez reconnaissants. então sejam gratos. Priez beaucoup pour lui. Orem muito a favor dele. Priez pour nous. Orem a favor de Et nós. nous prierons pour E vous. nós oraremos a favor de vocês. Nous allons former Nós vamos formar un bon groupe de Dieu. bom grupo de Deus. Tous amis, balemisat, Que sejamos 2 ou 3, avec le même esprit. mas com o mesmo espírito. Alléluia. Amém. Il y a des pasteurs démons. Há pastores demônios La chair. no púlpito. Imaginez ce koyo. Imagine Un agora pasteur démon. pastor demônio La chair. no púlpito. Yo usa Saint-Esprit. E assim você vai obter Espírito Santo. Obona mkoni. Quando é que você vai se arrepender assim? Bazali. Esse tipo de pastores. Il y a des diacres et des serviteurs Há diáconos e servos qui sont même des sorciers. que são até feiticeiros. Il y a des pasteurs Há pastores qui sont des prostituées, que são prostitutos. des prédicateurs, Pregadores, des prostituées. prostitutos.
plus prostituées que le monde. São mais prostitutos do que Bon, o ngai mundo. ndenge naza boye. Eu como estou Soki aqui, natiki parole, se eu mandar a palavra, nakokoma mabe. eu serei pior, Koleka ndenge nazalaka na kala. mais do que eu estava antigamente. Parce que quand j'avais un démon, Quando eu tivesse o demônio, j'ai reçu le eu message, recebi a mensagem, le démon est sorti. o demônio saiu. Maintenant, Agora, la combolinda, eu varri a casa, le baptême du Saint-Esprit mas est o Espírito quotité. Santo não entrou. Na soukeli la Eu sanctification. pareço na santificação. Justification, Justificação sanctification. e santificação. Mais Saint-Esprit, Mas o Espírito Santo, kolondako, o dono da casa, avandité. não entrou. Tango démon anaele koyenga yenga. E quando o demônio então for rodear, Tango kozonga, quando ele voltar, okomi plus qu'un païen. você será pior do que um pagão. Mais avec la Bible, Mas com a Bíblia, avec le a message, mensagem, donc okomi plus qu'un païen, você será pior do que um pagão. okomi pharisien, Você vai ser agora um okomi fariseu. hypocrite, Será hipócrita. donc ozana ba Quer air, dizer, você tem horas, ozana manière, você tem maneiras, ozana mayele. você tem sabedoria. Parce que bana satana, Os filhos de Satanás, ils sont plus malins eles são mais malignos que bana nzambe. do que os filhos de Deus. So okomi mwana Se satana, você for filho de Satanás, okosala ekobo, você vai fazer tokoyeba te, ninguém vai dar conta. okoyiba tokoyeba Você te, vai, ninguém vai dar conta. tomoloka saint, Só vai ver aí. tomoloka frère. Teremos sempre Foi irmãos. eu. Porque você, Ozana apparence de la porque piété. você tem a aparência da piedade. Ozana confiance na yo. Nós teremos confiança em você. C'est pourquoi faites Por attention. isso, cuidado. Quand tu commences par la Quando você justification, começa pela justificação, il faut monter. tu deve subir. Sanctification. A Il faut monter. subir também. Il faut se Você baptiser. deve ser batizado. Saint-Esprit, O Espírito Santo eza imagination te. não é uma imaginação. Saint-Esprit, O Espírito okoba te. Santo Na yebi te. sabe se So sei te. ou não. William Bromé dit, le Saint-Esprit, O Espírito Santo eza lokola zemi. é como uma gravidez. Moi, soki aza na A zemi, mulher, quando está concebida, il faut yeba. ela deve saber. Il faut yeba. Ela deve saber. C'est pourquoi ne faites pas l'erreur. Por isso, não cometa o erro Que oza nango te, de que você não tem diable a convaincre yo. e diabo te convencer de que tenha. Okotia kobondela. E assim vais parar de orar. Yango nzambe, Então Deus, na mawa na ye, pela sua misericórdia, même William Branham, mesmo William Branham, azopesa conseil. aconselho, Même si tu l'as, mesmo se você o tem, bondela, ore, neti oza nango te. como se não tivesses. Même si tu as le Saint-Esprit, Mesmo se tens o Espírito Santo, priez, jeûnez, jejue, neti oza nango te. como se não tivesses. Des vraies positions. Essa aqui é a verdadeira posição. Soki ozwi repos, Se você ficar descansado, okosutuka. vai se assustar. Amen. Amém. C'est ce qui ne va pas dans bon nombre des églises aujourd'hui. Isso é que não anda bem a maioria das igrejas hoje. Vous faites sortir ces petits pauvres musiciens Vocês fizeram sair esse pobre músico de bougie que tinha velas vermelhas de ces endroits em os seus lugares et les amener ici. e os levar aqui. Une petite fille Uma pequena filha sort un soir sai uma tarde pour la fiesta, para ir a alguma festa, danser le rock and roll. para dançar rock and roll. Puis elle vient à l'hôtel Ela vem no altar le soir suivant. na tarde a seguir. Vous la laissez monter E pour chanter você deixa ela subir para cantar. un solo. Que ela a cantar um solo. Certains d'entre vous, les gars, E muitos entre vocês, vous prenez ces petits guitaristes vocês tomam esse pequeno guitarrista de ces endroits là-bas, desses lugares aí, de la boîte de nuit. lá naquelas casas noturnas. 2 semaines après, Depois de 2 semanas, vous les placez à la chair ele coloca no púlpito pour chanter para cantar et pour e prêcher. para pregar. Ça, c'est le message. Essa é a mensagem. Poyembe la nzambe, Para cantares a Deus, pokumisa nzambe. para louvares a Deus, Vous devez avoir tu deves ter la vie de la a vida sanctification. da santificação. Wanangai te, Não sou eu. c'est William Branham. William Marion Branham. Contrôlez vos vies. Controle as vossas vidas. Contrôlons nos vies. Controlemos as nossas vidas. Est-ce que nous sommes Será dignes? que somos dignos Ya kozala na de chair. estarmos no púlpito? Nous sommes dignes. Somos dignos Ya koyemba. de cantar? Nous sommes dignes. Somos dignos Ya de koexhorter. exortar? Nous devons être dignes. Nós temos que ser dignos.
eza bato te 2 semaines, Não são pessoas que 2 semanas, 1 mois, mês, baaki na bango kuna na bar, estavam aí no bar lelo bafrère. e hoje são irmãos. Nde nazoyoka lelo. Vamos só ouvir hoje Dans le a message, mensagem. un prédicateur O pregador atie zemi engravidou na na église. igreja. Mwana botami. E a mulher nasceu. O Prédicateur pregador aza kaka awa está sempre no azoteya. a pregar sempre. Babengi yango E chamam isso l'église L'Église, du message la message du temps de la du fin. tempo do fim. Les gens se préparent pour As l'enlèvement. pessoas se preparam aí para o arrebatamento. Nayebi te Eu não sei ekomama wapi. se onde é que está escrito. Dans l'église A igreja est devenue tornou-se une poubelle. uma lixeira. Frère, Irmão, ba église igrejas ekoma ba poubelle. tornaram-se lixeiras. Ba église bino bozomona Vocês estão a ver aí? ezotonda Estão a encher. ezotonda pela parole te. Não enchem por causa da palavra. Ezotonda Enchem po basuyi porque as sujeiras. eza Há ebele. muita sujeira Mutu lá. aza A satisfait pessoa está satisfeita mpe mutu e a pessoa azokende na église vai à igreja po akutana para se encontrar na chéri na com ye, sua namorada, na pasteur, ou com o pastor, na ou prédicateur. com o pregador, Après qu'il te depois do culto, batambola que andem lokola mwasi na mobali. como se fossem homem e mulher. La message. Na mensagem, Frère Mamadi, irmão Brana me diz, ce sont des démons. são demônios. Frère, je vous l'ai dit, Irmão, vos digo, un homme de Dieu homem de Deus doit s'efforcer deve se esforçar de prouver de modo a provar qu'il est un homme de Dieu. de que ele é homem de Deus. Amém. Amen. Amém. Yo sais, Você, irmão, il faut bunda. tu deves lutar, Osala tu makasi, deves se esforçar. ba voisin bayeba, Os vizinhos saibam, na église bayeba, você também que saiba yo que présent você mesmo obongwana. converteu-se. Mobali na Que o yo, teu marido, il faut yeba. ele saiba, Mwasi na yo, que a tua il faut mulher yeba. saiba Église, que a igreja faut tirer la confiance deve te confiar que tes frères de que o irmão, a voyagé. ele viajou, Akena lunda, ele foi às lundas, et akozonga ndenge akende na. ele voltará do jeito que ele foi. Mais ça va frère, Mas aí, irmãos ça va sœur. e irmãs, Dès qu'il y a lobby, uma vez que disser, akende lunda, eu vou às lundas, passer la commune mawa. o pastor fica triste. Pasteur, O pastor, c'est le que irmão, faz aonde? oh, la lunda. Ou vou às lundas. Pasteur, O pastor, a commune o mawa. pastor fica triste. Aí que oi. Porque sair, Oi. porque sair, Akesa la bisala sa. foi fazer suas coisas aí. Tous ça pour ça ma frère. Precisamos de irmãos Na ba sœur, e irmãs otalié, que você lhe olha, on a la confiance. você tem confiança, Na ko so que $1000. você pegue $1000, Zo mongo yo, pegue esse dinheiro, que na mbanza kom, leva no Banzacom que não tike pas papa. e vai trazer ao pai. Frère, Irmão, a $1000, pega $1000, a mati na caminhon, sobe no carro, tira mbanza kom, aqui em Banzacom a déposer. e deposita. Mais yo, Mas você olega na Congo. vai passar até a RDC. Tola posa, Precisamos ya ba sœur, na ba frère, tozui mwana oyo, que pegamos esse oya muke, menino, vana ndako frère. vai ver na casa do irmão. Azongi, Ele volta, abina uti pa papa, estava indo pai, tout va bien. tudo vai bem. Parce que mwana oyo, Agora esse menino oyo, aye congé pa na bino, vem de feira na nossa casa, yo bozobunda. mas vocês estão Bozobunda, a lutar. ayo bana ndako. Ele foi falar em casa, Papa Daniel, e papai Daniel nakelaki na kakwa, foi em Cacoaco, papa David na mama papai azobunda. David e a mamãe estavam a lutar. Nous devons Nós temos que prouver provar que nous sommes différents. que nós somos diferentes. Il y a ma dénomination. Somos denominacionais. Abraham Malobi, un homme de Dieu, Homem de Deus, il faut bunda, deve lutar au prouver, para provar na famille na yo, a tua família, na quartier, na mosala, que que yo, você oza ya nzambe, é de Deus. bayeba yo melaka te. E saibam mesmo que você não bebe. Koyokaka soni te, Tenha vergonha. bayeba E yo, saibam onamoraka que você te. não namora. Eza teke o te. Não é Bon, porque nasalaka nanga me. eu faço mesmo mal. Lobo mpenza, Diga mesmo. ngai nalala nasalaka basi te. Eu não tenho ligação com mulher. Ngai Eu? nasalaka ekobo te. Eu cometo adultério.
Pessoas que digam, ya solo sim, é verdade. ngana yibaka te Eu não roubo. olobi yango en plein air Você fala isso. bato nyonso badingisi E as motu pessoas se abanam. ya solo ayibaka te. Esse mesmo não rouba. C'est ça la vie chrétienne. Essa é que é a vida cristã. Poza mwinda Porque você é uma luz. po bomamaka te Então não possa se esconder. te Não. zala Seja, oyo ozali. seja o que você S'il y a quelque chose en vous, Se tem alguma coisa em você, dites à un frère, diga aos irmãos. dites-le au pasteur Diga ao pastor. et priez ensemble. E oramos juntos. Homme de Dieu, Homem de Deus. ici dans cette église, Aqui nesta igreja, au Branham Tabernacle, no Branham Tabernáculo, nous ne croyons pas nós não queremos à ces changements, a essas mudanças, changements brusques mudanças repentinas du jour do dia au lendemain. ao outro dia. Comme cela, Como isso. c'est ce qui amène l'église É isso que leva a igreja, dans la condition leva a igreja na où elle se condição trouve aujourd'hui. que está hoje. Frère à vie O baptême, irmão é batizado, vous les anciens, você é ancião, veillez sur lui. velem sobre ele. Sœur à vie baptême, Irmão foi bino batizado, batakala, olandelaka ye, apelar sobre ele. osungaka ye, Vai se ajudar. oede ye. Vai se ajudar. Ne dites pas, Não diga, Aza sœur na biso. ela é nossa irmã. Non, Não. Aza nouvelle convertie. Ela é nova convertida. Aza nouveau É converti. novo convertido. Il faut qu'on sunga ye. Você deve ajudá-lo. Alléluia. Amém. Nzambe, Deus, frère Bamalobi, o Branham me diz, tozo croire te. nós não queremos Na mutabongwani, a pessoa que se arrependeu na butu, ou que mudou de noite na tonga comme déjà prédicateur. e no dia seguinte torna-se pregador. Nous avons besoin de la vérité. Precisamos da verdade. Cette parole est la vérité. Essa palavra é a verdade. La main qui agite cette verge de jugement A mão que agita esse bastão de julgamento doit être deve pure. ser pura. Alléluia. Amém. Loboko, Amão. ezoteya, Amão que prega. ezolakisa A nzela, mão que mostra o ezolakisa caminho. A parole, mão que mostra a faut ezala palavra. exemplaire. Ser exemplar. Être prédicateur, Pregador c'est un grand é problème. grande problema. C'est un grand É devoir, grande dever. une grande É uma responsabilité. grande responsabilidade. Bamususu balali, yokolala te, bamususu basala na bango, yokosala te. Pourquoi? Por quê? Il y a une responsabilité. Tens uma responsabilidade. Frère, Irmão, être homme de Dieu, ser homem de Deus, chrétien, cristão, diacre, diácono, chantre, cantor, frère irmão, du da message, mensagem. dans ce temps de la Odyssée, Neste tempo de Laodiceia, les péchés partout, o pecado que está em todo o sítio eza facilité. não é fácil. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Tu deves receber o Espírito Santo. Sans cela, Sem isso, okosuka na nzela, você vai parar no caminho. okolemba, Você vai cansar-se. Você okolemba, vai cansar. lelo ozoya, Hoje você está lobe oya susu te, amanhã não virás mais. okolemba. Vais cansar. Être chrétien, Ser cristão, serviteur. ser servo. Il faut la main qui agite cette verge. A mão que agita então esta vara, o bastão, Doit être une main pure. deve ser uma mão pura. Siko loboko oyo ya kindumba, Agora, a tua mão da loboko ya moyibi, a mão de roubo, loboko ya sorcier. a mão de feitiçaria, Eza loboko pi, será que é uma mão pura? eza loboko impie, É uma mão impura esimbi Bible, e que segura a Bíblia, eleki liboso, que passou em frente pe basali Sainte-Seine, e fizeram Santa Ceia. yende azobuka Ele yango, quem partia o tal pão, azopesa yo metali, ele dava também a metade. loboko ya kindumba, Aquela mão da prostituição, loboko ya kimoyibi, mão de roubo, loboko ya kindoko, mão de feitiçaria, azobuka mapa, mas que parte pão azwi coupe ya e vinho, pega então a taça, atomboli yango mpe likolo. levantou também no céu. Oloba, ah, mais nzambe, Deus sim, nzambe akozwaka na suka. Deus somente vai apanhar no fim. Ne suivez pas l'apparence. Então, não siga a aparência. Il faut être sûr Tu deves ter a que certeza l'homme que nous de que suivons, o homem que nós seguimos, l'homme qui me prêche, o homem que me prega, lui-même ele mesmo vit la parole. vive a palavra. Il faut être Tu sûr, deve estar certo, très sûr. muito certo mesmo. Ce qui était, Senão, tu crois en vain. se não estás a crer em vão, 85. 85. Cette main de Moïse, Esta mão de Moisés, pour le jugement, para o julgamento, avait été purifiée. foi purificada. Ensuite, Depois,
La verge Depois a vara. fut placée dans sa main. A vara foi colocada na sua mão. Amen. Amém. Et la verge E a vara. alla apporter A vara levou-lhe. le jugement sur Israël. Levou o julgamento sobre Israel. Comment vous allez juger? Como é que você vai julgar? Yomoko Você próprio via mabe. que tem uma má vida. Comment vous allez battre? Como é que faz ajudar pessoas? Ndenge ba jeune fille Como é que as moças bakondimela ngai vão crer em mim soki nga nazonamora na bango. se eu estiver a namorar com elas? Ndenge nini na oyo kondimela ngai Você vai crer em mim na defa yo que eu te devido nafutaka e te não pago? sikoyo wana liboso Agora aqui frente, bofuta baniongo. paguem dívidas. Ese okondimela ngai Será que você vai crer em mim? okondimela ngai te. Não, não vai. C'est ce que nous avons vécu. É isso que nós vivenciamos. Nga na kotanga kombo te. Eu não vou citar nomes. Il y a des pasteurs Há pastores, et des prédicateurs pregadores oyo baza na niongo na ngai que têm dívidas ti minhas. ndenge nazoloba awa Acho que é como estou a dizer aqui. defusa ngai Deve me dar um dívida, nakofuta yo eu vou pagar. ti lelo Até hoje. ti lelo. Até hoje. Voilà me dit Bruna me diz, toutes vos dettes todas as vossas dívidas sont inscrites estão escritas dans le livre de Dieu. no livro de Deus. Kosakala na niongo te. Não brinca com a dívida. Kozala mpe mutu na niongo te. Não seja alguém devedor. Ti eza na mesa O chá está na mesa. olingi ya miliki Você só quer sempre leite. fokela kodife na kantine Tens que dever até na cantina. mela ti ya jaune Beba mesmo assim o teu chá. okokufa te. Vais morrer. biso tomela mai ya Nós sukali tomamos até água doce. mai ya lobo Água doce. nazosala examen na ekole Eu fazia a prova na eloko kolia eza te escola para comer. mai na sukali Mesmo água doce. nameli Eu bebi, nake ekole fui à escola nazwi e tive sucesso. kozalaka se na bidefa defa Não te seja uma irmã credora. eza soni na eglise Uma vergonha na igreja. epuis naku E nyonso também toda oyo casa bolingi baniongo gosta de dívidas. bokokende liboso te Assim não vão prosperar. parce que ntango na defusi yo E quando eu te dar emprestado, c'est moi qui serai béni eu é quem será abençoado. pas toi Não você. baniongo. Dívidas. Jean 3 João 3, 5 João 3, 5, 10 João 3, 5, Jean 3 5 Jean 3 5 Jean 3 5 João 3, 5. allons-y frère. João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alors allons-y. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires por eu te dizer que importa te nascer de novo. Amen. Amém. Jésus répondit Jesus respondeu: en em vérité verdade, je vous le dis, te digo, si un homme se um homem ne naît pas de não nouveau, nascer de novo, ne naît pas de l'eau não nascer da água et de do l'esprit, Espírito, il ne peut entrer não pode entrar dans le royaume des no cieux. reino dos céus. Alléluia. Amém. Mutu soki abotami te Como se não nascer? nde nalobaki la fois passée Como disse na vez passada, obotama na ngola te você não nasceu em Angola, to obotama na bapara ngole ou te nasceu também nos países angolanos. oza ngole Você te não é mesmo angolano. ata ozwa billet Mesmo se você tem bilhete, ata ozwa se passeport você tem passaporte, ata okoma koloba se portugais você fala um bom ata português, okoma professeur na mesmo se você portugais é um professor de português, nalola no seu, oza ngole te você não é angolano. você mentiroso Você vai pensar malcoce. wana ngai te Não sou eu, c'est la parole. mas é a palavra. Celui qui est né de la chair Aquele que é nascido da carne est chair, é carne. celui qui est né de l'esprit Que é nascido do Espírito est l'esprit. é Espírito. Soki oza ngole Se tu és angolano, nobotama awa te você não foi nascido aqui, mais l'état mas o Estado, ye moko ele próprio, apesi yo bacondition te deu condições olingi okoma ngole para querer ser angolano, sala boye faça isso, sala boye faça aquilo, sala boye faça aquilo. l'état ndimi O Estado aceitou. oyo ekangami na se O que ligou aqui embaixo ekangami likolo. está ligado lá em cima. Amen. Amém. Ça c'est l'équilibre. Esse é o equilíbrio. Verset 9. Verso 9. Nicodème lui dit, Nicodemo que disse: comment cela peut-il se faire? como é que isso pode acontecer? Jésus lui répondit, Ele respondeu: tu es le docteur, você é o doutor, tu es le eu sou pasteur, o pastor.
Tu es le prédicateur. Você é o pregador. Tu es le diacre. Você é o diácono. Tu es le chanteur. Você é o cantor. Oyebite. Você não sabe Montama Sikezani. o que é o novo nascimento? Donc, un docteur dans la loi. Você é um doutor da lei. Docteur. Ma église nyonso. Todas as igrejas. Yene premier Ele pasteur. era o primeiro pastor. Awa bazotelelo kwa mukie. Aqui pregava uma pequena coisa. Otama. Motama ya sika. É o novo nascimento. Nicodemo. Banda botama. Desde que foi nascido, Ayokananu. ele nunca tivera ouvido Tonnerre wana te. esse trovão. Ebimi tonnerre. Aquilo trovejou. Yo pe na poko lelo. Nesta tarde, Okozala diacre. você pode ser Okozala saint. pode ser Okozala frère. Okozala pasteur. Prédicateur. Ancien. Choriste. Est-ce que tu es né de nouveau? Será que você foi nascido de novo? Si tu es né de nouveau, Foste nascido de novo. Zamba zaka na famille Deus moko. tem apenas uma família. Famille na ye. A sua família Babengi bango ba chrétien. chama-lhe de cristão. Ils sont un. Eles são um. Et Dieu a une seule nature. Tem uma só natureza. Alléluia. Amém. Só que os mwana nzambe. Se você é filho de Deus, Yo pe mwana e nzambe. aquele também é filho de Ye Deus, pe mwana nzambe. aquele é filho de Deus, Biso e nyonso. todos nós Tokozala na nature moko. teremos uma mesma natureza. Nature ya nani? Natureza de quem? Ya Jésus. Natureza de Jesus. C'est quelle nature? E qual natureza? Nature É a d'amour. natureza de amor. Alléluia. Amém. Aimez-vous les uns les autres. Amai-vos uns aos outros. Aimez-vous Amai-vos les uns les autres. uns aos outros. Exact commandement. É um mandamento. Exact que Jesus osenga. É que Jesus pediu. Frère, soko lingue, hein? Irmão, se quiser, Linga ye. ama o teu próximo. Te. Não. C'est un É um commandement. mandamento. Ezaka mobali atiki mbongo na mesa. Um homem que deixou seu dinheiro na mesa, Bolamela fumbwa. se cozinhar fumba para mim, Abimi. ele saiu. Yo lambi Se madesi. você cozinhar feijão, Tu as péché. você pecou assim. Et Dieu dit, E Deus diz, vous devez naître de nouveau. você deve nascer de novo. C'est un commandement. É um mandamento. Aimez-vous les uns les autres. Amai-vos uns aos C'est outros. un commandement. É um mandamento. Okolinga ngai te. Você não vai me amar Parce que le Seigneur bolam. porque eu fiz um bem para você. Não. Não. Okolinga ngai te. Vai me amar Pona zaka vrai frère. porque sou um bom irmão. Te. Não. Lokola kaka na ndimi Yesu. Como eu criei em Jesus, Yo po ndimi Yesu. sabe você creu nele, Oza na obligation. você tem a obrigação Ya kolinga ngai. de me amar. Peu importe. Pouco importa. On a linga frère wana. Calma, aquele irmão, Frère wana. aquela irmã, Ko atambolaka bien. porque anda bem. Même le pasteur. Mesmo pastor, Azala mukumba. ele também tem sua Il doit carga. aimer même les Tem impolis. que amar até aqueles maus Même les educados. frères sorciers. Os irmãos feiticeiros. Même les sœurs prostituées. Irmãs prostitutas. Même bao bafingaka ye. Aqueles que têm ele ofendido. Ye Ele faza na deve capacité ter a capacidade ya de kolinga bango. amá-los. C'est pourquoi Por isso, un véritable serviteur de Dieu o servo de Deus ne peut pas dire não pode dizer, nabimi na ngai, eu saio. babengani ngai, Me expulsaram. babeti ngai. Me bateram. Te Não. Jésus Jesus, babeta ye, Jesus também foi Jesus. batido. Jesus baboma ye, foi morto. akozonga na Israël. Ele voltará a Israel. Alléluia. Amém. David Davi, mwana na ye o seu filho, a détrôné ye, foi aquilo lhe colocou fora. abengani ye, Expulsou-lhe. abeti ye. Ele bateu. David Mas aleli, Davi chorou. Ele aleli. chorou David azonga e roi. Davi voltou sendo rei. Yobima E você saiu, ozongaka te. não volta. Tu n'as pas l'amour. Não, você não tem amor. Tu n'as pas l'amour. Você não tem amor. L'amour supporte tout. Non? O amor suporta tudo, não é? Ah. Nicodème, Nicodemos, docteur, doutor, tu ne connais pas ces choses. você não conhece essas coisas. En vérité, je te dis, Em verdade que digo, Jésus-Christ, verset 3. verso 3. Jésus lui répondit en vérité, Respondeu em je te verdade, le eu te dis, si un homme n'est né de nouveau, se homem não nascer de novo, il ne peut voir não pode ver le royaume o reino de Dieu. de Deus. Jean 12, 24. João 12, 24. Seigneur a dit, en vérité, Diz em verdade, quand Jésus dit en Jesus vérité, pronuncia em en verdade, vérité, verdade, je vous le dis, eu vos digo, c'est pour appeler votre attention. é para atrair a tua atenção. Exacte que Não é place à l'obité en vérité, onde não diz em verdade, eza lukuta. é uma mentira. Te, Não, mais place oyo, mas aqui elakisi azobeta significa sete, que ele está a azobeta insistir. Ele sete. está a insistir. En vérité, Em verdade, en em vérité, verdade, je vous le dis, eu vos digo, si les grains
que se o grão, de blé se o grão de qui trigo est tombé en terre caiu na terra, ne se meurt, não morrer, premièrement, primeiramente, il restera seul. ele ficará só. Mais s'il meurt, Mas se morrer, il portera beaucoup de fruits. produzirá muitos frutos. Só que eu na Se mensagem, você vier na mensagem, só que eu na se parole, tu vieres na palavra, só que eu digo se mensagem, tu creres na mensagem, mais Nzambe mas Deus abomi yo te, te matou, Nzambe Deus akundi yo te, não te enterrou, okozala ta na fruit te. você não terá sequer um fruto. C'est pourquoi on va frère, Estás a ver, irmãos na e sœur, irmãs, baza na église, que estão na igreja, nous tu baza ndako malini. como se alguém que estivesse numa casa fria. Azobana koloba amen. Quem me responder Dites amen. Diga amém. Dites amen. Diga amém. Amen. Amém. Amen. Amém. C'est la parole. É a palavra. Dimanche, si Dieu voulait, nous allons lire Deutéronome 27. Domingo, se Deus quiser, leremos Deuteronômio 25. 27. 27. Dans Deutéronome Em 27, Deuteronômio 27, il y a 12 fois amen. há 12 vezes amém e tem escrito. Donc, peuple, Moïse a lobby, Quer dizer, Moisés peuple, falava, amen. Moïse a lobby, peuple, o amen. povo respondia 12 amém. fois. 12 vezes. Parce qu'il y a 12 tribus. Porque há 12 tribos Bon, Mobis, e agora nós, 12 apôtres. 12 apóstolos. Amen. Amém. Et c'est obligatoire. É obrigatório. Vous devez soutenir la parole. Sustentar a Même palavra. si la parole vous condamne. Quando a palavra te condena, Même si la parole est contre vous. mesmo se a palavra é contra Quand você, vous dites amen, quando tu dizes amém, la a parole palavra, elle-même ela mesmo va devenir chair en vous. vai tornar-se carne em você. La parole va se matérialiser Vai se materializar. parce que tu l'as E accepté. você aceitou a Quando palavra. você amédite, Não diga somente só vai amém. que Quando você ouvir, você vai como? ou parem com adultério. Le gros sac à sauter. Como você não comete mais adultério. Amen. Amém. Amen pour la yo. Amém. Que seja para você. Ozando qui loba amen. Eu diga amém. Ozamo ibi loba amen. Não diga sim, sim. Amém. Okima église amen. Você diga amém. Ofuza na sudi imite amen. Paga mais dízimo, diga amém. Oyaka retard amen. Chega atrasado, diga amém. Dites amen Amen. et Dieu va vous aider. E Deus vai te ajudar. Alléluia. Amém. C'est en Jésus le oui É em Jesus que pertence o sim et l'amen. e o amém. Si les grains E se o grão, ozumbuma lisango você pegar o grão de milho, toteka umba la mini. pregamos isso muitas vezes. So ozumbuma nguba Pegares o grão de nguma milho, lisango o grão de milho, oloni yango. tu plantares, Il fait pola. deve apodrecer. Eninga te, Aceite como não, il fait pola. deve apodrecer. Mumeza O moko. grão é só um, Mais soke poli. mas se apodrecer, Tango kobima, quando germinar, ebimisi ba fruit ebele. vai produzir muitos frutos. Elakseli. O que significa? Lokola no botama te. Como não foste nascido, Onde ba fruit ezate. sabe que não tens frutos, Un chrétien qui n'est pas né de nouveau, que não é nascido de à novo, cause de la 20 ans dans l'église. pode fazer 20 anos na igreja, Mukolomo ta kobima mutu. mas jamais levará alguém. Mukolomo te. Em nenhum dia, Oko convaincre você voisin, vai convencer o vizinho, camarade, um amigo, collègue, ou um colega, alanda yo. te seguir, Parce que yo, porque você oza né de nouveau te. não é nascido de novo. Soko oza né de nouveau, Se és nascido de même novo, maman na yo, mesmo a tua mãe akolanda yo. vai te seguir. Ata mukolomoko. Mesmo um dia, Tinu na yo, o teu tio, noko na o yo, teu tio, ba voisin, os vizinhos, ata bakoya libela te. mesmo se não querem para Ah, sempre, lelo falar, hoje mesmo tolanda yo nani. vamos te seguir ainda. Même na ndako na yo, Mesmo na tua casa, babana koluka conseil epa na yo. vão começar a procurar conselho em você. Toza na problème, Temos um problema, papa aza te. o pai não está. Otali bato yango, Você vai atrás das pessoas oyebi bango te. e você não conhece ele. La nouvelle O naissance. novo nascimento. Soki abotami, Se tu nasceres, opola na kindumba. apodreceu na prostituição, Donc, soki toye koluka kindumba, vem procurar prostituição. eza te. Não, mas é você. Kimoyibi, Roubo. eza te. Não, mas é você. Koswana, Discussões. eza te. Não, mas é você. Discussion, eza te. Não, mas Oyo akimaka église, Ou que foge te. da igreja. Não. Donc, frère, Seu irmão, na makambo as mokili, coisas do mundo, esi akufa. ele já morreu. Akufa libela. Morreu para sempre. Bamonaka yo susu te. Não te vem mais. Bato bakoma kotuna, Pessoas começam a perguntar, azali to aza te. ele está ou não está? Na bagroupe ya koswana, Grupo de discussões. okelaka su te. Você não vai mais.
allons la critique. E também criticar sobre o telefone. Também não ligas mais. Começam a admirar. E a changé. Ele mudou. A changé. Ela mudou. É o grão então que caiu na terra. E poli. Que apodreceu. Antes de apodrecer, deve morrer primeiro. Quando germinar, produz frutos. E toda a pessoa fica contente. Sim, tinha um fruto. E agora tem muitos frutos. Amen. Amém. Nous avons 15 minutes. Nós ainda temos 15 minutos. Il y a beaucoup de choses, mais há muita coisa mais. Nous allons abréver. Nous allons. Vamos abreviar. Marcos 7. Marcos capítulo 7. Marcos 7. Marcos capítulo 7. Chaque chose a son temps. Cada coisa tem o seu tempo. Verset 6. Marcos 7:6. Jésus leur répondit. Respondeu. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Sobre vocês. Ce peuple m'honore de lèvres. Este povo me honra por lado. Mais son cœur est loin de moi. Está longe de mim. Motema na yo. Zamba aposa mutute. Deus não precisa da cabeça. Aposa makolote. Jésus alala kana motema. Habita no coração. Dans le cœur, il y a un compartiment. Um quarto. Et place Nzambe. Onde Deus quer habitar. C'est en fait qui m'honore. É vão que me honram. En donnant des préceptes. Ensinando preceitos. Qui sont des commandements d'hommes. Que são mandamentos de homens. Bien aimé frère. Dans le message. Na mensagem. Se contares a ler, você vai ver. Tradition. Que as tradições. Coutume. Os costumes. Les interprétations. As interpretações. Les opinions des serviteurs. As opiniões dos servos. Et boma. Nyonso ya Nzambe na motema. Mataram tudo que é de Deus no coração. Donc, mitema na Nzambe. Parce que pour Dieu, dès que vous mélangez la parole, Dieu doit sortir. Dieu ne supportera jamais. Quando frère Galobi, avant bilobo bima. Omoni avant yo que vous avez décision. Na bima na église yo, to na bima te. Nzambe sa bima. Nzambe sa bima. Deus aí já saiu. C'est en fait qu'il m'honore. É vão que me honram. L'adoration. A adoração. Kosambela. A adoração. Plus ma culture mokili. A adoração mais culturas do mundo. C'est une adoration vaine. É uma adoração vã. Exemple. Exemplo. Qu'est-ce qu'on appelle culture? O que se chama então cultura? Nini babengi culture? O que se chama cultura? O que é cultura? Neti biso bato nord. Como nós do norte. Toliaka mingo fufa manioko. Mesmo tanto funs de pombo. Eza culture na biso. É a nossa cultura. Na nord. No norte. Libana ezalaka cher. O casamento tem sido caro. Soki tuna mwana mwasi ya bato mbanza ko. Pretender uma menina de mbanza. Ya wish. Frère supporter. Irmão suporte. Bakosengo biloko ona lomona te na vida. Tem coisas que você nunca viu na tua vida. Culture. Agora cultura. Est-ce que ça parole? Será que a cultura é palavra? Non. Não. La culture. A cultura. Sont des hommes. São os homens. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Oh, está na Bíblia. Está na Bíblia. Avant Nzamba prononcer. Antes que Deus pronuncie. Dieu lui-même. Deus ele mesmo. A reprendre parole. Deus repetiu a palavra 7 fois. 7 vezes. Nzamba lona a vu Bible, chaque verset a mémorisé. Ele memorizou 7 fois. Por 7 vezes. A dit oui. Disse sim. Verset 8. Este versículo. Malachi 4. Malaquias 4. Luc 17:30. Lucas 17:30. 7 fois révision. 7 vezes de revisão. Alors lobby oui. Depois disse sim. Et ça bien. É mesmo bom. C'est pourquoi la Bible Por isso a Bíblia est l'absolu. É o absoluto. Le brochure de Branham n'est pas l'absolu. Não absoluto. Non. Não. Dans les brochures, nas brochuras, tokokuta erreur. Podemos encontrar dans les brochures, tokokuta lisolo. Podemos encontrar conversa. Dans les brochures, tokokuta correction. Podemos encontrar correção. Mais dans la Bible, na Bíblia, tout est parfait. É perfeito. Ayez
Aie confiance avec la Bible. Tenha confiança da Bíblia. Otangi brochure. Você leu a brochura? Eloko one. Aquela coisa. Omoni yango te na Bible. Não encontrou na Bíblia. Oubliez. Esqueça. Mais otangi Mas Bible. você leu a Bíblia. Omoni yango te na Ele brochure. encontrou na brochura. Accrochez-vous. Pega-te. Ça c'est la sainte doctrine. Essa é a sã doutrina. Soko lingo longa. Se queres vencer, Salande bongo. faça assim. Kolukate frère lobe nango wat. Não procura onde é que mandou na Cherchez si la Bible le dit. Se a Bíblia o diz. Amen. Amém. Alors, Então, beaucoup d'assemblées muitas assembleias dans la ville. numa cidade. Okolanda opinion populaire. Você vai seguir a opinião popular, Okolanda opinion dénominationnelle. vai seguir a opinião denominacional. Parce que c'est la dénomination É a denominação qui est une mère que é uma mãe avec beaucoup de filles. e que tem muitas filhas. Mais dans l'Apocalypse, Mas no Apocalipse, il n'y a qu'une seule femme. havia somente uma mulher Aux a 12 que étoiles. tinha 12 La estrelas. soleil na mutulae. E o sol sobre a sua Et la cabeça. lune. E a lua. Une seule. Uma só. Et dans cette E église-là, nessa igreja, dans cette femme-là, nessa mulher, pour un fils man, é lá onde o menino macho, le vainqueur, vencedor, é Azobima. lá onde ele saiu. Cette église-là, Essa igreja c'est l'église du é a message, igreja da mensagem, de la saine doctrine. da sã doutrina. C'est dans la saine doctrine Na sã où doutrina, le fils man aonde o sortira. menino macho sairá. Alléluia. Amém. Dieu a une seule église. Deus tem uma só igreja. C'est pourquoi dans une Por ville, isso, numa cidade, une seule deve assemblée. ter uma só assembleia. Ne suivez pas l'opinion. Siga a opinião, Suivez l'Urim siga Tumim. o Urim Tumim, Suivez l'absolu. siga o absoluto. La A parole palavra qui a été révélée. foi revelada. La parole A palavra que Dieu de lui-même Deus ele mesmo, a fait la révision 7 fois. que fez a revisão por 7 vezes. Pendant tous les 7 âges de l'église, Durante todas as 7 eras da igreja. Dieu n'a pas changé la Bible. Deus não mudou a Bíblia. D'ailleurs, Aliás, il ramène la Bible ele leva a Bíblia de volta, sur les chandeliers. de volta sobre o Comme candelabro. Dieu ramène Israël Deus leva Israel de volta, dans son pays. de volta ao seu Et le país. temple E d'Israël o templo de Israel sera construit será sur reconstruído la même place. sobre o mesmo lugar. Dieu ne change Deus pas. não muda. Soyez tranquilles. Sejam tranquilos. Vivez la parole. Com a palavra, Dieu va vous Deus bénir. os abençoe. Supportez la sainte doctrine. Porque essa doutrina, La sainte doctrine essa doutrina est zabololo. é amargo. Sainte doctrine est zakagute. Não tem tido Sainte gosto. doctrine est nyokolaka. Castiga. Sainte doctrine Essa doutrina est salaka pasi. dói. Okotikala yo moko Você na pode vie. ficar sozinho na cidade, Mais supportez. mas suporte. À la fin, No fim, tu verras Dieu. tu verás Deus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Beaucoup d'assemblées Muitas etungisaka yo te. que isso não te preocupa. Komi tunaka te. Eu nos pergunto. Ebongo bafrere E kuna agora os irmãos lá, porte yango wana efungwama. a porta está toda aberta. Oyo akokota mutu moko ta kobengana ye. Quem quiser entrar, ninguém vai lhe expulsar. Frère, so tobengana yo. Irmão, já te expulsamos. O irmão está aí. Oyo ozoya tene. E agora você, por que não vem? Si nous sommes ta famille, Se somos a tua família, viens nous voir. então venha ter conosco. Jérusalem, une église. Jerusalém tem uma só igreja. Corinthe, une église. Corinto, uma só igreja. La Grèce, une église. Na Grécia, uma só igreja. Partout. Em todo sítio. Na Rome, Em Roma, une assemblée. uma só assembleia. Et Luan E em Luanda agora, descend. 200 assembleias. C'est l'opinion É populaire. a opinião popular. Sortez de l'opinion populaire. Das opiniões populares. Restez avec l'absolu. Fique com o absoluto. De groupe en groupe. Grupos e grupos. Et la sainte doctrine. Dessa doutrina. Sainte doctrine, sainte doctrine, sainte doctrine. Essa doutrina, essa doutrina. Ah, t'es. Não. L'adoration avec les traditions. Adoração junto com tradições. Nous sommes un. Nós somos Namatanga. somos no óbito. Mais la doctrine, Mas na doutrina, la église. e aí na igreja também, Tewana, não, isso. nous attendons. Nós esperamos. Brana Malobaki. Para me ter dito, Tango ngueko kita. quando não vai vencer, Tokoza lelo komoko. nós esperamos Toza deja no Nós komoko. somos Biso na Kisasa. Nós, Biso na Banzangu. Toza lelo komoko. somos Yo soko divisé. Você se Tu dividir, dois rentrer par la repentance. tem que voltar para o arrependimento. Sans la repentance, Sem o arrependimento, tokoza no komoko te. seremos
Ah. Frère, pardon. Dans rapidement Gide. Gide. Le livre de Judas. Là où c'est écrit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je pense que c'est Gide 19. 1,19. Judas 19. Ah, tanga no frère. São estes os que provocam divisões, que são sensuais e que não têm espírito. Olha o cara botei a missão. Vocês nos pregaram. Paganangai. É assim. Olha o que exortei. A banda Que cara. exortavam aqueles de antemão. Já vou ganhar os zongue lá. É o que estou a repetir. Tango yo zongue lá gango ao. Quando tu repetiste Que dans une ville, une assemblée. Là na zongue saki amen. Eu respondi amém. Se com ngana comigo te yango. On a te imabe. Então me ver isso de mal. Zongue lá que tirou na fé. Repetir? Ah. São estes os que causam divisões, Voilà. que são sensuais e que não têm espírito. Batowana. Essas pessoas Bazana molimo ya Nzambe. Ei. não têm espírito de Deus. Olha aqui na divisão. Aquele que foi a divisão. Quota la nombre te. Não olha pelo número. Quota l'église te. Yotala absolu. Olha só absoluto. Dieu ne jugera pas le Rwanda Não julgará à Luanda. partir de l'église Rwanda. Daquela igreja. Dieu jugera les morts Julgará o mundo. par la A parole. palavra. Et la parole est ici. E a palavra está aqui. Oyo akena division. Aquele que foi a divisão. Azala molimo Nzambe É te. o espírito de Ezala Deus. kola mwasi. Como uma mulher. Akimi libala. Puxou o casamento. Azala molimo Nzambe te. Tem espírito de Deus. Moi ça fait Frank. A mulher bem Akima fait Frank. Kozala molimo Nzambe te. É o espírito de Deus. Divorce, c'est la division. É a divisão. Et Bible A lobby, Bíblia diz ce sont des sensuels. que são sensuais. Sensuel azanan. Quem é sensual afinal? Abuto aninga na papa. É alguém que se agita facilmente. Asega na papa. Alguém que ri à toa. Ayo kanza na papa. Alguém que fica faminto sempre. Atambola partout. Alguém que anda todo De assim. sa position. Quer dizer, alguém sem posição. Lelo tonneriste. Hoje é trombonista. Lobi na sainte doctrine. Amar na sua doutrina. Lobi na kamakong. Amar no Camacongo. Aza sensuel. Ele é um nômada. Parce qu'il n'a pas l'esprit. Porque ele não tem espírito. Parce que le Saint-Esprit O Espírito Santo est un longo. é como se fosse L'absolu. o absoluto. Só que aussi Saint-Esprit Pegar o Espírito est un lokola bateau. é como uma. Est un longo. É como está isso. Longo libende wana. Então, aquele. Na ba câble ya E minene. aqueles grandes carros. Ekevanda na se. Se for sentar embaixo. Tozolala likolo ya bateau. Dormir em cima do Une barco. année, ano, 2 ans, toza wana. Estamos sempre aí. Maye mata, Para subir, maye kita, para descer. toza wana. Estamos sempre aí. C'est ça l'église. Essa que é a Et igreja. c'est ça la véritable foi. Essa que é a verdadeira fé. Restez Fique. avec l'absolu. Fique com o absoluto. Amen. Que vous bénisse sur mon frère. Deus te abençoe também, irmão. Nous divisons les frères. Nós dividimos os irmãos, Et avant l'enlèvement, mas antes do arrebatamento, nous serons un. ou seremos um. Où est Satan na prédication? Isso aqui é Satanás nessa pregação. Aujourd'hui, s'il entend la voix du Seigneur, Hoje, se ouvires a voz do Senhor, n'endurcissez pas votre cœur. não endureça o teu coração. Oyoki parole, Ouviu a palavra, tu endurcis le cœur. não endureça o coração. Tu attends le jour de l'enlèvement. Você espera o dia do Et arrebatamento. bon, nous sommes au Kufilobi. Para se moveres amanhã, La division. na divisão. Ozongaka. Quando é que você vai voltar? Les frères et sœurs Os irmãos e irmãs se marient, se casam, se divorcent, se divorciam, se remarient. eles casam-se novamente La kata sangoi. nessa mesma Il y mensagem. a des frères Há irmãos Abali, que casou, Atiki, se divorciou, Abali, se casou novamente, se Atiki, divorciou, Abali, casou, a changer d'église. mudou de igreja. La message. Nesta mensagem. Mais quel est le temps en Anda? Mas vai ler em casa, Malachie 2, vai ler Malaquias 2, verset 14. Malaquias 2,14. Malheur, Aí, malheur na mobile. aí do homem, Oyo soko abandonné moi si na ye. abandona sua mulher. Oyo bala jeune. Aquele jovem, Yo jeune garçon, você jovem, auquel il y a jeune fille. vai, uma outra jovem moça, Non, jeune garçon, auquel il y a jeune fille. vai pretender Bobalani, casa, dans la parole. na palavra. Mais aboti Aí bana, nasceu o filho, au comme on a ya baby. começa a ver que ela já estragou. Il faut changer. Deve mudar. Osa maudit, Você é um amaldiçoado. osa maudit. És um amaldiçoado. Même sœur, Mesmo a irmã. a comme il a tonneau. Você já começou a sentar já um tambor? Même aïe. Leva-lhe. Même abukali le colo. Mesmo se ela quebrar o seu pé, Akata linda mamutu. mesmo se uma parte da sua cabeça for cortada, C'est ta femme é tua mulher, jusqu'à ce que Jésus revienne. até que Jesus volte. Vraiment, nous respectons l'air. Que Dieu A hora que Deus, vous bénisse. Deus te abençoe. Amen, amen. Amém.
Ne soyez pas des Corinthiens, Não sejam coríntios, soyez des Éphésiens. sejam efésios. Aimez la parole. Amém a palavra.